Queridos alunos, para esta semana nós temos como eixo norteador dos nossos estudos o tema educação emocional. Então, durante toda a semana, eu, professora de língua portuguesa, e nossos colegas, os outros professores, vamos abordar esse tema dentro dos nossos estudos. Vamos começar hoje no estudo de língua portuguesa, com aquele texto que eu coloquei para vocês no Dia do Estudante, que foi uma homenagem que eu fiz a vocês, e eu falei que a gente ia continuar com esse texto porque a gente ia trabalhar ele na língua portuguesa, né? Como íamos estudar, iríamos. Então, aqui estamos. Eu quero dizer para vocês sobre como estamos preparando esses estudos remotos. Eu tenho 6 aulas com vocês durante a semana, a gente tinha 6 aulas, não é? Então, agora, com esse estudo à distância, o que é que eu estou organizando para ficar melhor para a gente? A gente vai estudar 3 aulas na terça-feira. Eu vou passar 3 tarefas para vocês. Essas tarefas, elas vão estar relacionadas às nossas aulas, como o que eu vou registrar no nosso diário, viu? E o que vai contar ponto de participação para vocês. Então, na terça-feira, vocês devem estar atentos, é o dia de estudar língua portuguesa e vocês vão ter 3 tarefas, 3 atividades de língua portuguesa como meta para conquistar a aprovação de vocês. Claro, né? Quando a gente fala de aprovação, é para a gente atingir nossos objetivos com nossos estudos, aprender, a nossa aprendizagem. Então, e na sexta-feira, nós teremos mais 3 atividades pequenas, nada de atividade grande, porque o tempo não dá, e também preciso ver todas essas atividades de vocês. Então, vamos ficar assim, terças-feiras, olho no que deve estudar para português, porque eu sempre vou estar passando essas tarefas para vocês, 3 tarefas, e na sexta mais 3 tarefas, tá bom? Então, hoje, nós temos um estudo simples. O que seria hoje para estudar, professora? Hoje vocês vão ver aquele vídeo, aquela que eu coloquei no Dia do Estudante. Vocês vão vê-lo e vão escrever a poesia no caderno de vocês. Então, vocês vão fazer uma transcrição do que eu li para o caderno. É como se você estivesse fazendo um ditado, não é? Ou uma cópia, uma transcrição. Você transcreve o que eu li para o caderno. Toda a poesia, viu? O poema, não é? Não o poema, para ser mais... para ter mais lógica. Você vai copiar todo o poema no seu caderno, viu? Sobre aquele do Dia do Estudante, aquele texto, que é estudar, ação difícil de grande compensação, viu? Então, como nós estamos trabalhando educação emocional, que é o eixo norteador dessa semana, esse texto tem tudo a ver com a questão da educação emocional no momento do estudo, não é? A gente precisa ter equilíbrio para estudar, paciência, né? Coragem, não arredar o pé do estudo, né? Que é uma expressão que a gente vai conversar sobre ela e que vocês vão escrever sobre essa expressão, arredar o pé. Daqui a pouco eu estou dizendo como que vocês vão fazer isso, viu? Porque tem lá o estudante, deixa eu ver onde é que está aqui no texto, que eu estou com ele aqui. Não penses que é tão fácil pesquisar com obrigação, cada dia, cada hora, ter que rever a lição. E o estudante esforçado não arreda o pé, não.
eu coloquei até pesquisar com obrigação. Não coloquei nem por obrigação, porque por fica mais uma coisa assim, que você está sendo forçado a fazer aquilo. Mas o com, não é por isso que eu coloquei na poesia pesquisar com obrigação, porque o com, você chega mais perto, é você que está com aquela obrigação de fazer aquela pesquisa. Você não está sendo, como é que se diz, forçado a pesquisar. Você pesquisa porque você quer pesquisar, porque você quer estudar. Por isso que aqui na poesia, no poema, eu coloquei assim, até que dá para pensar, poxa, será que não seria mais organizado colocar pesquisar por obrigação, mas é pesquisar com obrigação, porque está comigo a obrigação de pesquisar, não é? Eu que sou estudante, eu que gosto de estudar, no caso aí vocês, não é? Eu também gosto, também sou estudante, eu eterna estudante. Então, minha gente, é desse jeito, viu? Então, para essa semana, para hoje, vocês vão fazer o quê? São 3 coisas, 3 atividades simples. Vocês vão ouvir novamente esse texto, ver, não é? Vai ver o vídeo, ouvir e transcrever para o caderno de vocês todo o poema. Pronto. Essa aí já é uma das atividades. Ouvir é uma atividade. Depois, escrever já é outra atividade. Aí você diz, mas professor, isso é tão simples. Não é tão simples. Porque estamos falando de estudar, de analisar. Não é só ler, já li, já ouvi, está tudo certo. Não é, você vai ouvir, ver esse vídeo umas 2 ou 3 vezes para poder você refletir, viu? E entender, porque você vai copiar isso aí, não é? Então você não vai ver somente uma vez, você vai ter que ver mais vezes, aí isso vai tomando o seu tempo. E isso é estudo, não é? Estudar é tempo, é paciência, é fé, tá? Então você vai lendo, vai vendo e vai escrevendo. Depois que escrever, passe um visto na sua escrita, ver se você escreveu tudo direitinho, porque esse poema, ele está escrito em versos, não é? Estrofes, como a gente já falou sobre isso, o que é verso, o que é estrofe. Verso é a linha do poema, não é? Da poesia, do poema. E estrofe é o conjunto de poesias. Então, você tem o conjunto de versos, desculpem, estrofe é o conjunto de versos. Verso é cada linha, estrofe o conjunto de versos. Então, você vai copiar bem direitinho do jeito como você vai vendo. Como é que eu faço, professora? Como é que é o verso? Vai depender da pausa que eu vou lendo. À medida que eu vou lendo o poema, você vai vendo, o primeiro verso. O que foi o primeiro verso? É estudar. Isso já é um verso. Segundo verso, professora. Ação difícil de grande compensação. Cada parada dessa alegria, segurança, amor e compreensão. Trabalho, luta e dinheiro, tudo que move a nação. Então aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 versos, não é? Uma estrofe com 5 versos. E aí a gente foi fazendo mais outra estrofe. A segunda estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse poema ele não é feito somente assim, todas as estrofes com a quantidade de versos só, é diferente, viu? Então é um poema livre, que a gente chama de livre. Ele não tem aquela organização de dizer assim, é um poema feito com 4 versos em cada estrofe, não é. Então você vai copiar isso aí, viu? Você vai copiar, mesmo que você não entenda para copiar, mas copie a ideia, não é? Se você se atrapalhar um pouco na questão dos versos, copie a ideia. O importante é você copiar o que foi falado, o que foi dito, você copia, porque você vai escrever, viu? Depois, é a terceira atividade. Primeira atividade, ler, com bastante atenção, ouvir, não é? Você vai ouvir, ver o vídeo. Segunda atividade, copiar. Terceira atividade é o que é que eu vou fazer com terceira atividade? É a hora de produzir, é a hora de você colocar para fora o que você entendeu do poema. Então, só que dessa vez você vai
contar uma pequena história com base no poema. Um conto. A gente estudou conto. Conto é aquela história curta, não é? Uma narrativa com personagens, com tempo, com enredo, com espaço, não é isso? Lugar. Então você vai criar uma pequena história de alguém, você vai primeiro você, deixa eu dizer como é que vai ser o terceiro. Primeiro, eu retirei do poema essa expressão, não arreda o pé não. O estudante, deixa eu ver aqui. O estudante esforçado não arreda o pé não. Então, você vai pegar esse trechinho aí do poema e você vai escrever sobre ele. O estudante esforçado não arreda o pé não. Aí você vai conversar com a sua família, isso está dentro da sua atividade. Você vai conversar com alguém da família, alguém aí perto de você, se conhece essa expressão, arreda o pé. O que é arredar o pé? Não é? Não arredar o pé. O que é não arredar o pé? Não arredar o pé é a gente não desistir, não é? Aí você vai conversar aí com sua mãe, ou seu pai, ou sua vovó, alguém da sua família, um irmão, uma tia, que esteja perto de você, e você vai perguntar se eles conhecem alguém assim, que é tão corajoso, não é? Que é uma pessoa que é dedicado no trabalho, não é obrigado que seja no estudo. Aqui a gente está falando do estudante, mas pode ser uma pessoa, aquela pessoa que é dedicado, que não desiste nunca, que é perseverante, isso a gente chama de perseverante. Então aí você vai conversar sobre isso para você criar uma história. Você vai colocar o nome do personagem, esse nome pode ser um nome fictício, não é obrigado a colocar o nome da pessoa mesmo que você conheça a pessoa, sua família conheça, mas você pode inventar um nome para a sua história, viu? E aí você vai contar. Ou pode ser uma pessoa da sua família mesmo, uma história da sua família, ou até mesmo uma história que seja sua, de perseverança, de gente que persevera, que tem coragem de enfrentar todas as dificuldades da vida, mas está ali, não larga para lá, não deixa as coisas para lá, sempre está com vontade de atingir os objetivos e para isso trabalha muito, viu? Então você vai escrever uma pequena história com esse personagem que você vai criar, viu? Você vai escrever e vai contar essa história. Você pode usar aí, no mínimo, aí umas 15 linhas, que ainda é pouco, né, para contar uma história, mas você pode escrever mais, 20, 30, o quanto que você quiser. Mas o importante é que você escreva. Viu? Você cria a história com essa coisa com essa ideia de quem não arreda o pé, de quem é corajoso, de quem é perseverante, tá bom? Então, por hoje você vai fazer isso. Mas sexta-feira teremos mais, viu? E aí você dá um ok aqui no grupo, você vai dar um ok que fez as tarefas, que fez essas 3 tarefas. Pode dar ok, escreva dizendo, professora Marli Aranha, eu fiz as 3 tarefas. Eu vi o vídeo, copiei o poema e fiz a produção textual. Agora, depois vai para a sua casa, né? Você pode colocar lá, vai para a minha casa, porque eu vou trazer, sim, as produções textuais de vocês para a minha casa. Não se apresse, porque a data de trazer a gente vai marcar, tá bom? Então, bons estudos e eu espero que vocês não arredem o pé de estudar, mesmo que a gente está nesse período de pandemia, tá bom? Até já!